Pastor Acácio abriu o culto com a leitura do Salmo de número 34, a partir do versículo 14, e não foi por acaso, tá? Foi de propósito. O que foi lido aqui na abertura tem tudo a ver com tudo quanto nós vamos tratar nesta noite. Acerca dos 5 pilares da fé reformada, nós, na noite de hoje, estamos trazendo o terceiro deles. Se o primeiro foi tratando da total depravação do homem, o segundo foi tratando acerca da eleição incondicional, o terceiro de hoje trata da expiação do Senhor, que é limitada. Já já nós vamos explicar isso direitinho, para que ninguém confunda isso com diminuir o poder de Deus. De maneira nenhuma, o objetivo não é esse. Existe muito debate, amados. Debates, inclusive alguns acalorados em cima desses posicionamentos. Mas nós os compreendemos como sendo perfeitamente justificados por um contexto bíblico que vai muito além da leitura de um simples versículo, mas que leva em consideração a leitura da palavra de Deus como um todo, um contexto geral, dando contas de que sim, o sacrifício do Senhor Jesus foi eficaz, ou melhor dizendo, não foi eficaz, ele é eficaz. Ele é poderoso, suficientemente poderoso para fazer toda a vontade dele, de maneira que toda a vontade dele será feita. Nada, nem ninguém absolutamente vai colocar um fim, vai colocar um termo, vai colocar um limite no poder de Deus, ou no alcance da atuação e do poder desse Deus maravilhoso. Amém, amados? Por isso a Bíblia o chama de o soberano, porque ele é soberano. Salmo 34, que o pastor Acácio leu, diz, entre outros, vamos ler numa outra versão, que é essa do celular aqui, é horrível. Salmo 34, você abriu lá para ler, mas se você não quiser ler agora, não tem problema, basta você acreditar em mim, já é suficiente. Versículo de número 15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O versículo 16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Versículo 21 ainda vai dizer: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Amados, nós depreendemos bastante tempo, e isso não é em vão, anunciando pelos 4 cantos da terra que Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondoso, e nada disso é mentira. Ele é amor, Ele é infinito em misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam toda manhã. Ninguém dá conta de acabar com a misericórdia dele no dia de hoje, mas quando é amanhã, o dia começa com ela renovadinha. Quer dizer, a misericórdia dele não acaba. Todavia, Deus é justo, e as pessoas se esquecem muito de pregar acerca da justiça de Deus. E essa justiça permite a Ele mesmo estabelecer limites para todas as coisas, de maneira que Ele só cobra de nós aquilo que Ele mesmo nos capacitou para cumprir. Nós não servimos a um Deus irresponsável, que tenha dado algum mandamento que nós não tenhamos como cumprir e que tenha se retirado e fique olhando de longe para ver até onde nós vamos, carregando um fardo que é impossível de ser carregado. Esse Deus bondoso, esse Deus cheio de amor, esse Deus cheio de misericórdia, esse Deus cheio de tolerância, é justo juiz, recompensa aqueles que Ele mesmo tem reservados para uma recompensa eterna ao seu lado,
mas evidentemente também pune eternamente aqueles que ele simplesmente não chamou. E a prova de que ele não chamou é que essas pessoas estão ouvindo o chamado de Deus, mas simplesmente não estão atendendo, porque seus ouvidos estão tampados para que não ouçam a voz do Senhor. São pessoas que simplesmente se apaixonaram pelo mundo, amam o pecado e não estão nem um pouco dispostas a abandoná-los. Você pode dizer, misericórdia, é o que cabe nessa hora. Dentre os inúmeros textos que exprimem essa redenção limitada, nós vamos começar com o Evangelho de João, capítulo de número 10, abra lá. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do versículo 14, apenas o 14 e o 15 já servem. Quem encontrou pode dizer amém. Opa, quem não encontrou, diga, estou quase encontrando. Todo mundo encontrou. João 10, versículos 14 e 15, dizem assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ora, amados, o versículo 15, as últimas palavras do versículo 15 que você acabou de ler aí, dizem que o Senhor Jesus é quem está falando aí. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, não precisa abrir lá, chegando em casa depois você abre, é bom até que você marque, anote aí, Mateus 31, ou Mateus 25, de 31 em diante, você vai ver um relato, segundo aquele evangelista, acerca do evento que diz respeito ao fim do mundo, por assim dizer. O povo aprendeu a usar esse termo, fim do mundo, e ele tem se popularizado, vamos ficar com ele mesmo. E lá nos é dito que naquele dia os santos anjos do Senhor então virão e ajuntarão dos 4 cantos da terra todos os homens. E eles farão conforme um pastor que fala a uma pessoa lá do campo que cuida de animais, vai separar as ovelhas dos bodes. Assim como o pastor separa das ovelhas os bodes, os anjos também vão fazer isso. Não confunda, pensando que o bode é um ser amaldiçoado. Não, o pessoal tem essa mania de confundir isso também. Está apenas trazendo uma ilustração. Os santos anjos do Senhor vão fazer uma separação. Vão colocar os justos à direita e os injustos à esquerda. E o Senhor mesmo dirá aos que estiverem à sua direita, assim, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse da terra que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, preso, enfermo, foste me visitar. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso? Quando fizeste isso a um desses meus pequeninos. Evidentemente não existe nada que a gente possa dar para Deus que Ele não já tenha, não é verdade? Então a única maneira de servir a Deus é servindo-nos uns aos outros. Amém. Os irmãos estão entendendo bem. Semelhantemente dirá também para os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Rapaz, você já pensou que eu ouvi isso da boca do Senhor? Misericórdia. E vai ser bem explicado. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, enfermo, preso, não foste me visitar. Mas, Senhor, quando foi que nós te negamos essas coisas? Quando deixastes de fazer a esses meus pequeninos. Mais uma vez, volta para o serviço cristão. Como é que se serve a Deus? Servindo-nos uns aos outros. O certo é que essa separação acontecerá. E fica muito claro que existem 2 grupos bem distintos de pessoas. Uns que o Senhor ama, mas ama de modo muito especial, de maneira que sobre esses o evento da cruz foi totalmente eficaz.
E um outro grupo que o Senhor, embora também ame, que nós vamos dizer que Deus odeia esse povo de maneira nenhuma, não é bagunçado assim também, não darão ouvidos à pregação porque não foram chamados por Ele, não reconhecem a voz do Senhor, não são ovelhas do Senhor, não amam o Senhor, não amam a palavra do Senhor, amam sim o pecado, amam a carne, amam esse mundo e por conta disso se fizeram inimigas de Deus. Amém, queridos? Pois todo quanto for amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Isso é palavra. Quem ama a Deus automaticamente aborrece e odeia o mundo. Não é mais dele. Vai compreender que nós estamos aqui de passagem, nós não moramos aqui, isso aqui não é o nosso lar. O nosso lar é a eternidade do lado daquele que nos salvou, daquele que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para lavar os nossos pecados, a fim de que nós estejamos com Ele eternamente. Amém, amados? Estamos aqui como peregrinos, somos hóspedes, nós estamos em terra estranha, nós não somos queridos aqui, o mundo nos odeia, ele não nos ama, nossa presença não é bem-vinda, nós não somos queridos. Apesar de tudo isso, esse mundo engana. Ele é cheio de armadilhas, cheio de ciladas, cheio de atrativos, para fazer com que a pessoa se apaixone mais e mais por ele e dê menos e menos ouvido às palavras de salvação, às palavras de vida eterna do Senhor, o que é uma pena. Diante disso, você leu comigo aí os versículos 14 e 15 do capítulo 10 do Evangelho de João, o Senhor dizendo que Ele é o bom pastor, que Ele conhece as suas ovelhas. E essas ovelhas conhecem a Ele, de maneira que elas ouvem a voz dEle, e elas não vão ouvir a voz do falso pastor. E o versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O Senhor não morreu pelos bodes. Não confunda, eu não estou aqui falando de bode, é apenas uma ilustração. O Senhor não morreu por alguém que vá para o inferno, meu querido. Se essa verdade, verdadeiramente, não fosse mentira, ô jogo de palavras terrível, nós poderíamos dizer que o Senhor falhou. Se Ele derramou o seu sangue para salvar alguém que vai para o inferno, então o seu sacrifício foi em vão. Se Ele sofreu tudo aquilo que Ele sofreu, para que a pessoa, pelo fim das contas, se perca, pereça eternamente, então o seu sacrifício foi ineficiente. E nós não acreditamos em um Deus ineficiente. Nós não cremos em um Deus com poderes limitados. Amém? Também chamada de expiação limitada, essa doutrina da redenção limitada é a doutrina histórica reformada a respeito do alcance vicário da morte do Senhor Jesus Cristo. Sem questionar de maneira nenhuma o valor infinito do sacrifício de Jesus ou o convite de Deus a todos que ouvem o Evangelho, conforme diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, amados do bom Deus? Essa doutrina afirma que Cristo, na sua morte, foi eficaz. Eficaz em, obrigado, querido, tirar os pecados dos eleitos de Deus e assegurar que todos eles alcancem a fé, através da regeneração, e pela fé sejam preservados para a glória de Deus. Amém, queridos? Não estamos dizendo que o poder de Deus seja pequeno. Muito menos que o poder de Deus seja fraco. O que nós estamos dizendo é que sangue tão precioso não foi derramado sobre vidas que hão de perecer.
Cristo não pretendeu jamais morrer por toda a humanidade dessa mesma forma eficaz. A prova disso, como as Escrituras e a experiência de vida nos ensina, é que nem todos são salvos. Infelizmente. Não sabemos por quê, mas nós sabemos que o homem é mau. Olha, amados, nós temos uma visão limitada pelo nosso alcance de conhecimento. Moramos aqui em União, alguns de vez em quando vão ali a Teresina. Ali tem um casal abençoado, tão querido, que nos deixou porque mora em São Paulo. Mas, pelo menos a Renatinha é piauiense, unionense. E nós temos pouca visão de tudo que acontece pelo mundo afora. Nada nós conhecemos, por exemplo, da cultura chinesa. Muito pouco, uma besteirinha que a gente vê na televisão. Muito pouco nós conhecemos da cultura russa. Pouquíssimo, que dirá de uma Coreia do Norte, de um Irã, de uma Arábia Saudita, e por aí vai. Uma Europa, com aquele mundaréu de gente que mora lá. Quantas cabeças, quantas religiões, quantas ideias. Vem para uma América, os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, um estado que faz tudo pelos cidadãos que ali estão. Um local considerado seguro, que de repente o camarada se explode um bocado de gente. O camarada entra num lugar desse aqui armado, atirando em pessoas que ele nunca viu, não sabe nem quem é. Depois se mata, ou a polícia mata e ele morre como um herói, como um mártir. Tem louco para tudo quanto é ideia, em tudo quanto é lugar, e a maioria deles ligado a alguma religião, ou totalmente desligado de religião e combatendo as religiões que existem. São ideias que não se acabam mais. E o que nós sabemos é que nesse mundo todo, pelos 4 cantos da terra, aqui e acolá, você vai encontrar um salvo do Senhor aqui, outro ali, o Senhor resgata um acolá. O mundo islâmico, o mundo árabe, muçulmano, é um dos povos, reúne um dos povos mais avessos, mais inimigo do evangelho que existe nessa terra. Tem um professor, pastor Geraldo Borges, nosso professor de missões, contava-nos 15 anos atrás de suas aventuras plantando igreja lá pela África, mais outros 15 anos atrás, então eventos de 30, 40 anos atrás, acerca de muçulmanos que reagiam violentamente contra a pregação deles em algumas localidades onde eles chegavam. E com muito jeitinho eles conseguiam fazer amizade com aqueles muçulmanos ali, ficavam morando ali junto com eles. O muçulmano lá ganhando as vidas lá para Maomé, eles ganhando as vidinhas ali para Jesus. E ainda assim, apesar dessa repulsa e dessa competitividade toda, aqui e acolá chegava um desesperado procurando por ele. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Pois não, meu querido, diga aí o que está pegando. Não, que eu tive um sonho. Deus, em sua infinita soberania, dava um jeitinho de falar com algum daqueles camaradas, com ele dormindo. O cara acordado não ia parar para ouvir um pastor pregar o evangelho nunca. Ouvia o evangelho, esculhambava com o evangelista, botava o pastor para correr, ia para casa, deitava, dormia e sonhava. E no sonho o Senhor Jesus lhe apresentava o evangelho. Mas evidentemente ninguém é ganho para Jesus por meio de sonho. Mas isso fazia com que essas pessoas corressem atrás do evangelista. E aí sim, agora entra o papel da pregação do evangelho. Então, pastor Geraldo ou outros missionários pregavam o evangelho para aquele camarada e ele se convertia. Amém, amados? Isso é muita glória de Deus verificada ao longo da história desse mundinho que a gente acha que é grande coisa, mas não é nada.
O Senhor simplesmente acha os seus eleitos, porque Ele procura adoradores que o adoram em espírito de verdade, em espírito e em verdade. E Deus não é mal sucedido em absolutamente nada que Ele faça. Tudo que Ele procura, Ele acha. Se Ele procura esses adoradores, Ele está achando esses adoradores. Amém, amados? Compete a nós ter a palavra de vida eterna na ponta da língua para apresentar para esses indivíduos quando eles se aproximam de nós. Por mais que ouçam, nem todos darão ouvido à mensagem da salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 12. O Senhor Jesus diz, explicando acerca das parábolas: por que o Senhor prega usando parábolas? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Amados, prestem bem atenção, por favor. Como isso se dá? O Senhor prega com uma linguagem extremamente simples, linguagem de parábolas. Um semeador saiu a semear. O pescador lança a rede, puxa a rede, tira os peixes. O pássaro arrebata a semente que cai à beira do caminho. Sementes caem no meio dos espinhos. Ou seja, usa uma linguagem extremamente simples, de maneira que qualquer pessoa ouça e compreenda imediatamente, porque não tem nada de complicado, não tem nada de difícil. Amém, amados? E não obstante, a maioria das pessoas vão ouvir e não vão entender bolufas. Com tanta simplicidade, vão escutar igualzinho o outro está escutando. Um vai escutar e vai sair maravilhado, chorando, arrependido de seus pecados, confessando Jesus como Senhor de sua vida, vai nascer de novo, vai viver uma nova vida, será uma nova criatura, vai morar no céu eternamente com o Senhor. E outro ouvindo aquela mesma conversa simplesinha, de passarinho, de semente, de pescador com sua rede, de mulher varrendo a casa para procurar uma moeda que se perdeu, as coisinhas simplesinhas. Vão ouvir e não vão entender nada e vão continuar sob a mesma ignorância a respeito da salvação. Amados do meu Deus, se a gente não vê mistério nessas palavras, se a gente não compreender que existem mistérios que nós não vamos alcançar, e que tão simplesmente precisamos nos curvar diante da soberania de um Deus maravilhoso, nós vamos ficar loucos. Como é que uma mensagem tão simples, que pessoas tão simples entendem com tanta facilidade, um doutor não consegue entender? Me explica isso. O Senhor chama alguns, chama os que Ele quer. Aos que Ele não quer, Ele não chama. Fazer o quê? Nós vamos brigar com Deus agora? Deus é injusto. Como injusto? Estávamos todos perdidos. Ele olhou no meio daquela multidão de perdidos e catou alguns para Ele. Quem vai ter coragem de chamar Deus de injusto? Estava 100% perdido, Ele morreu por alguns. Louvado seja Deus por isso. Amém, amados? E vamos compreender que não foi por todos, foi só por alguns. Evangelho de João, capítulo 17. Vá um pouquinho para frente aí. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo de número 9. Olha só o que o Senhor Jesus está fazendo na sua oração sacerdotal. É por eles que eu rogo. Jesus orando a Deus Pai. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo todo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém, amados?
Está entendendo, amados? O apóstolo João, lá nas suas epístolas, vai usar uma linguagem muito parecida, dizendo que existem pecados que são para a morte e que tem pecados que não são para a morte. Prova disso que nós aqui, servos do Senhor Jesus, continuamos pecando. Não tem nenhum de nós aqui que não cometa pecado. Uns pecam mais, outros pecam menos, mas todos nós pecamos. Amém, queridos? O mesmo João vai dizer: filhinhos, as coisas vos escrevo a fim de que não pequeis. Mas se pecar, saiba que temos advogado no céu junto ao Pai. Como todos somos pecadores, fica muito claro que existem mesmo pecados para a morte e pecados que não são para a morte. E o João ainda vai dizer que por aqueles que estão pecando para a morte, não é nem para orar, não é para rogar por eles, não. Misericórdia. E está aqui o texto de João 17, versículo 9, onde o próprio Senhor Jesus procede dessa maneira. Ele é o nosso intercessor, tá? Não temos outro intercessor, viu, amados? Nem intercessora, nem mediador, isso não existe. O único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus. E ele mesmo está intercedendo por nós, intercedendo pelos discípulos. Não rogo pelo mundo. Não é pelo mundo que eu estou rogando, mas sim por aqueles que o Senhor lhes deu, ou seja, os chamados. Olha o contraste daquilo que a gente acabou de ver, não é o texto de Marcos 4:12. João 5:25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém, queridos? Quem são esses mortos? Ele está falando de algum defunto que está na sepultura? Não, amados. De nós mesmos. Éramos nós que andávamos nessa morte espiritual. Paulo, em Efésios capítulo 2, deixa isso claríssimo. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Oh, glória a Deus! Nada do que Cristo fez pode ser dado por inútil. Jesus nunca fez nada inútil. Ele não perdeu tempo fazendo coisas que não servissem para nada. E ele jamais morreria sofrendo tudo que sofreu, passando pelas humilhações que passou, derramando tão precioso sangue para que tal sacrifício fosse ineficaz. O seu sangue precioso, derramado naquela cruz, foi 100% eficaz para a salvação de todos aqueles que ele chamou. Amém, amados? Mas aqueles que ele não chamou, não. A eficácia ou muito menos, né? Não passou por tudo que passou para que esse sacrifício fosse ineficaz, e muito menos para que ficasse na dependência do querer do homem, já que o homem não quer. E a eficácia de seu sacrifício se dá pela sua morte, de ter sido em favor dos que ele mesmo previamente elegeu para a salvação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos mexer bem em Bíblia. Quem usa a Bíblia no celular hoje está feliz. A Rita, toda moderna. Olha, não? Uai! Eu achei que você estava se dando, era bem. O Antônio já está moderninho. Romanos capítulo de número 8. Romanos está logo depois de João, gente. Depois de João vem Atos, depois de Atos vem Romanos. Molezinha, molezinha. Tem que vir mais na escola bíblica, que vindo à escola bíblica a gente vai manusear tanto a Bíblia que você vai ficar craque. Esse sofrimento todo para achar os livros na Bíblia é exatamente falta de escola bíblica. Romanos 8, e no culto de domingo a gente não tem tempo para ficar esperando muito. Romanos 8, 29
e 30, diz assim, olha, presta bem atenção, amados. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também, a esses o quê? Vamos falar alto, a esses ele? Olha! E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, amados? Então entenda, meus amados, que existe uma escadinha. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Amém? Eu lembro dos meus tempos no século passado, de visão do G12, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Perderam tanto tempo com aquela escadinha que não tem futuro nenhum e esqueceram da verdadeira escada do sucesso aqui, que diz respeito a pregar, viver e morrer, segundo essa palavra. Primeiro, versículo de número 29, de antemão ele conheceu. Aquilo que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, diz que muitos naquele dia chegarão a ele, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios, ressuscitamos mortos, ou seja, fizeram um milagre com uma beleza, e vão ouvir da boca de Jesus, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, nunca vos, o Senhor nunca os conheceu, ele nem conheceu, que dirá chamou. Uai, pastor, mas o cara ele está orando, está pregando, gente está sendo curada, está ressuscitando até morto, está expulsando demônio, e ele vai ouvir isso do Senhor? É pior que vai, rapaz. Se o Senhor nunca o chamou, o Senhor está dizendo que nem o conheceu. Nós não nos relacionamos, eu não chamei você. Duro, hein? O mesmo evangelho de João, capítulo de número 10, que a gente leu aqui, mas não precisa abrir lá agora, nos primeiros versículos o Senhor está dizendo, aquele que não entra pela porta, e quem é a porta? Ele mesmo, Jesus. Mas pula a cerca por algum lugar, é ladrão e salteador. Ele não é o pastor das ovelhas, ele é um mercenário. Quando ele viu um lobo, qualquer perigo que tem, ele foge e abandona as ovelhas sozinhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É um contraste tremendo, hein? É uma diferença. Aos que de antemão conheceu, também predestinou. Esse destino já foi previamente estabelecido. Amado, minha amada da minha vida, você deu voltas por esse mundo afora, foi aqui, foi acolá, fez isso, fez aquilo outro, subiu, desceu, mexeu, virou, e onde é que você veio parar? Está aqui, ouvindo a palavra de Deus. O Senhor o predestinou para a salvação, meu querido, a salvação veio a ti. O Senhor mandou o vizinho, mandou o amigo, o colega de trabalho, o parente, sei lá, ele mandou alguém, mas um servo do Senhor foi lá e te chamou. Ou seja lá quem foi, de repente nem era servo do Senhor, mas foi. E você está aqui, ouvindo a palavra que pode te salvar. Alguns estão aqui porque passaram alguma tribulação na vida. Um sofrimento chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, e agora o que é que eu faço? Eu vou lá na igreja ver se tem alguma solução. De repente a solução do problema nem chegou, e em alguns casos nem chega, e em alguns, me desculpa, amados, a franqueza, mas não vai chegar, porque aos nossos olhos a solução dos problemas é aquilo ali, mas aos olhos do Pai, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se Ele te predestinou, não dava para você correr. A graça é irresistível. E nós vamos ver isso na semana que vem. E a esses que Ele predestinou, também chamou. Está aí o chamado. Se Ele te chamou, meu compadre, minha comadre, já era. Você é dele, porque na verdade você sempre foi dele. Amém, queridos? Isso não é do teu querer.
Não faz parte das tuas vontades. Agora, uma vez cheio do Espírito Santo, uma vez conhecendo a palavra do Senhor, aí a coisa muda completamente. Agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A vida agora é outra. Agora a sua vida é fazer a vontade daquele que te chamou, aquele que te transformou, aquele que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora sim, você vai praticar obras, não para a salvação, mas porque você foi salvo e vai levar uma vida em ação de graça pelo Deus que te salvou. Você vai ter entendimento acerca da salvação. Amém, amados? Quem não é salvo, quem não foi chamado, ou mesmo tendo sido chamado, mas ainda não ouviu, simplesmente não vai entender. E a esses que chamou, a esses também justificou. Ó, queridos, justificar é o ato de tornar alguém que era injusto em alguém que agora será justo. Não existe poder em nós mesmos para fazermos isso. É Ele quem opera isso em nós. Amém, amados? Ele nos justificou. Nós não nos justificamos a nós mesmos. Ele nos justifica. E, depois de justificados, também glorificou. A própria glorificação nada mais é que a consumação da salvação. Aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la. Amém, queridos? Não tenha dúvida disso em nome de Jesus. Por mais que tribulações existam, por mais que a fraqueza nos abata, o cansaço, a fadiga, o medo, a insegurança, tenhamos a convicção de que a obra que Ele começou será acabada. Ele não larga nada pelo meio do caminho. Amém? Para encerrar, abram as Bíblias em Tito, capítulo 2. Agora você vai sofrer um pouquinho. Você que sofre para achar livro na Bíblia. Aí lá continua para frente, depois de Romanos vem os Coríntios, depois vem Gálatas, Efésios. Tito é bem miudinha. Já quase chegando em Hebreus. Se você achar Hebreus, dá uma rezinha bem devagar, senão você passa lotado também. Tito, capítulo de número 2. Chegou nele? Chegou no Tito? Eu nunca vou esquecer do meu cunhado Zico, nós numa reunião, num culto no lar, e a irmã que estava pregando mandou abrir em Tito, e algumas pessoas sofrendo para achar o tal do Tito, e o irmão da Vera foi e disse: quem não achar o Tito pode ser o CPF. Acabou com a reunião da gente, porque lá no Goiás Tito é o título, né? O título eleitor é o Tito. O goiano fala mal para burro, só você vendo. Só goiano entende goiano, só nós que entendemos nosso linguajar. Acharam o Tito? Não precisa ser o CPF, é o Tito mesmo. Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14, prestem bem atenção. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, amados? Queridos, o próprio Senhor tem constituído para si mesmo um povo. Ele mesmo tem pego no meio de todos os povos da terra e separado um povo para ele. Ele tem feito esse povo. Ele tem ajuntado esse povo. Ele tem reunido esse povo. E ele mesmo tem purificado esse povo.
E purificado não para esse próprio povo, não para outros, não para qualquer outro fim, mas purificado para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amados de meu Deus, essa redenção sim, essa expiação sim, é limitada. Todo o controle da história do universo está sob as mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle, o domínio sobre absolutamente nada. Amém? Tudo continua sob os cuidados dele. Mas compreendam, amados, que o Senhor tem derramado do seu amor sobre aqueles que ele mesmo elegeu, aqueles que ele mesmo chamou, aqueles que ele mesmo justificou e também glorificou. Que o sangue dele derramado na cruz do Calvário é 100% eficaz e que ele não usaria esse sangue precioso para derramar sobre a vida de alguém que fosse para o inferno. Os seus eleitos, como vocês viram no Salmo 34, que foi lido no início do culto, seus eleitos são por ele contemplados com retribuição em justiça. Aqueles que ele não chamou continuarão sob o mesmo estado em que estiveram, enganados, enganando-se a si mesmo, enganando os outros, amando este mundo, amando essa terra, amando os prazeres da terra, amando o pecado, amando a carne e sempre distantes do Senhor. Todos ouvindo a mesma mensagem, mas os chamados do Senhor sentirão um ardor no coração, conforme você está sentindo seu coração arder aí agora, porque você sabe que a tua vida precisa mudar, você sabe que teu comportamento precisa mudar, que você precisa andar de acordo com a vontade dele, por mais que o mundo seja prazeroso, por mais que o mundo seja gostoso, por mais que o pecado seja atrativo, você precisa abandoná-lo, porque em rebelião contra o Deus que te chamou, você está arranjando encrenca para a sua vida, mais e mais motivos de dores e sofrimentos, e por causa disso, por causa desse atraso em aceitar às vezes, em acatar às vezes esse chamado do Senhor, muitos servos dele têm chegado à igreja e hão de herdar a salvação, mas pouco vão fazer por ela, porque chegam todos detonados, perderam sua juventude, dando murro em ponta de faca, perderam a sua saúde, gastando o dom da força que o Deus amorosamente te deu, dissolutamente, vivendo de qualquer jeito, longe da vontade do Senhor, e acaba chegando, glória a Deus por isso, que antes tarde do que nunca, mas chegando com pouca vida útil para o ministério do Senhor. Como diz o autor de Hebreus, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como fizeram aqueles lá no deserto, e por causa disso morreram vários num dia só. E por 3 vezes o autor vai repetir a mesma coisa. Levante-se imediatamente e atenda o chamado do Deus que te elegeu de antemão. Amém? Vamos viver vida plena e de serviço relevante a esse Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou,